Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer uma amostra que eu vou usar para fazer um casaquinho de bebê. Esse ponto que eu vou fazer, ele é múltiplo de 8, mais um ponto e mais os pontos de borda, tá? Então, como é que eu coloco isso na agulha? Da seguinte forma, o número de repetições em 8 vezes, depois mais um ponto no final e também considero o número de bordas. Nesse meu caso aqui, eu vou fazer 2 vezes a repetição, porque é só uma amostra, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 vezes. Então, eu vou ter 2 repetições do ponto fantasia. E a receita me diz que eu tenho que ter mais um ponto. Então, aqui está meu um ponto que pede da receita. E também preciso ter os pontos de borda. Neste caso, eu vou colocar 2 pontos de borda no início e 2 pontos de borda no final, tá? Então, múltiplos de 8, mais 1 e os pontos de borda. Tá? Nesse caso aqui, eu vou, como é uma amostra, né, não é o meu trabalho original, eu vou tecer aqui 2 carreiras em ponto tricô, que é para mim poder ter uma base, né, de início do meu trabalho. Então, aqui, ó, eu vou só fazer 2 carreiras em ponto tricô, tá? Eu vou ir e voltar em ponto tricô. Já com as minhas 2 carreiras, então ida e volta em tricô, agora eu vou começar a tramar o ponto fantasia. Então, como eu tinha falado, eu fiz 2 pontos de borda no início e 2 pontos de borda no final. Então, o ponto de borda, o segundo ponto de borda. Agora sim, vamos dar sequência ao ponto fantasia. O meu ponto fantasia é um ponto em meia, uma laçada, um mate simples. Então, um ponto em meia sem fazer, um ponto em meia tramado, passo este ponto por cima, tá? Então, temos uma diminuição à esquerda. 3 pontos tramados em meia. 1, 2 e 3. 2 pontos juntos em meia. Então, agora, 2 diminuições à direita. 2 pontos juntos em meia. Ok? Uma laçada. Tá? Então, essa é a repetição do ponto. Um meia, uma laçada, um mate simples, 3 pontos em meia e 2 juntos em meia e uma laçada. Essa é a repetição do ponto. Agora, eu vou voltar, porque eu tenho mais uma repetição aqui, lembram? Eu fiz 2 repetições. Então, eu vou voltar no ponto. Então, eu tenho que fazer meia, laçada, mate simples, um ponto em meia sem fazer, um ponto em meia tramado. Pulo o sem fazer por cima. 3 pontos em meia, 2 pontos juntos em meia, então, esses 2 aqui, juntos em meia. Uma laçada.
Vocês lembram que eu disse que nós tínhamos que ter um ponto a mais? Aqui está esse ponto a mais, que é o ponto que nós vamos ter tramado em meia. Tá? Então, a minha receita diz que eu tenho que terminar com 1 meia. Terminei em 1 meia, tenho os meus 2 pontos aqui de borda. Então, meus 2 pontinhos de borda eu faço em tricô. As minhas carreiras pares serão todas tramadas em ponto tricô. Então, toda ela eu faço em ponto tricô. Eu vou fazer esta aqui, que é a segunda carreira do ponto fantasia, que é ponto tricô, e as demais carreiras pares eu não irei colocar no vídeo. Então, nós vamos fazer somente as carreiras ímpares. E as pares, para não ficar repetitivo, vocês sabem que serão tramadas em ponto tricô. Certo? Agora, vamos para a terceira carreira do ponto fantasia. 2 pontos em tricô, os 2 pontos de borda, aqui. Então, eu fiz as minhas bordas em tricô. Agora, eu vou ter aqui 2 pontos em meia. Então, 1 ponto meia, 2 pontos meia. Uma laçada, um mate simples, 1 ponto em meia sem fazer, 1 ponto em meia tramado, pulo o sem fazer por cima. 1 meia. 2 pontos juntos, 1, 2. 2 pontos juntos em meia. Uma laçada. 1 ponto meia. Até aqui é a minha repetição. Agora, eu vou voltar fazendo a próxima repetição. Então, volto no início. 2 meias, uma laçada, um mate simples, tiro 1, trabalho 1 em meia e pulo por cima. 1 meia, 2 juntos em meia, 1 e 2. Então, pego por aqui e faço os 2 juntos em meia. Uma laçada e 1 meia. Terminar com 1 ponto em meia. Então, aqui está meu ponto em meia. E aí, novamente, eu tenho os meus pontos de borda. Meu tricô e tricô, ok? Agora, como eu disse, eu vou para a carreira par, eu vou fazer ela toda em tricô e retorno para fazer a outra carreira. Então, aqui está ficando o ponto. Vamos para a quinta carreira. A quinta carreira, então, do meu ponto fantasia é meus 2 pontos de borda. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos em meia. 1, 2, 3 pontos em meia. Uma laçada. Muito cuidado no fazer esta carreira aqui. Todas as outras 2 carreiras da repetição, nós utilizamos mate simples. 1 ponto sem fazer, 1 ponto em meia e pulava o ponto por cima. Agora é mate duplo, tá? Então, na quinta carreira, os mates serão todos duplos, que é 1 sem fazer em meia, 2 tramados, 2 pontos juntos em meia e passo o ponto sem fazer. Vamos lá aqui, como fazer ele na prática. Então, aqui, já teci as bordas, 3 pontos em meia.
a minha laçada que tá aqui na espera, agora o mate duplo. Um ponto sem fazer em meia, 2 pontos tramados juntos em meia e pulo o ponto sem fazer. Assim, eu eliminei 3 pontos ao mesmo tempo. Uma laçada, 2 pontos em meia. 1, 2. Terminei aqui a minha repetição. Inicio novamente. 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Uma laçada. Aqui teremos o mate duplo. Então, 1 ponto sem fazer em meia, 2 pontos tramado em meia, pulo o ponto por cima. Então, temos aqui uma diminuição de 3 pontos. Uma laçada, 2 pontos em meia. Terminamos a segunda repetição e temos aqui o nosso ponto que temos que tecer em meia, nosso último pontinho, e agora os pontos de borda. Esse aqui é o ponto fantasia, tá? Mas o que eu quero explicar? Que eu vou fazer ele novamente, porque quando a gente faz uma amostra, nós devemos tecer essa amostra por 2, 3, 4 vezes, até a gente conseguir enxergar como é de fato o ponto que a gente está fazendo, porque aqui a gente só tem, né, uma repetição dele. E o ponto, na verdade, a gente deve repetir ele mais vezes para a gente conseguir ver como ele vai ficar na peça, porque na peça nós vamos repetir esse ponto várias vezes. Então, fazendo essa repetição, a gente consegue ter noção de como é que esse ponto está ficando, tá? E até para ajudar quem não pegou até aqui, então eu vou repetir a sequência de uma forma um pouquinho mais rápido, claro, mas eu vou repetir essa sequência. Outra coisa que eu quero comentar sobre a questão de fazer uma amostra é que, se possível, eu gosto muito de fazer isso, se possível, toda vez que a gente for fazer uma amostra de um ponto, não para saber como ele é, mas para o trabalho que nós vamos fazer, pegar a linha que nós vamos utilizar e a agulha que nós formos utilizar. Nesse caso que eu não estou usando a agulha, porque a agulha que eu usei no casaquinho, eu fiz em número 4, agulha número 4, essa aqui é uma 13,5. Então, mas também serve, né? Vocês estão vendo que a tensão ficou boa, mas eu achei que para o casaquinho ficar mais fofinho, para a linha, eu usei uma 4. Então, peguem a agulha e o fio que vai ser utilizado e façam a sua amostra. Às vezes me perguntam, Tati, quantos pontos para tal peça? Gente, é muito complicado falar, é muito complicado pelo seguinte, a minha tensão de ponto não é a mesma sua, o fio que eu utilizei talvez não seja o mesmo seu, e mesmo que seja, a tensão do ponto é uma coisa que muda bastante o trabalho final, né, o resultado da peça. A agulha que você utiliza não é talvez a mesma agulha que eu vou utilizar, como eu estou dizendo, essa agulha aqui serviu? Serviu. Só que eu achei que a textura para um bebê não ia ficar tão boa como se eu colocasse em número 4. Número 4 ficou mais fofinho. Posteriormente, eu fazer a repetição, eu vou mostrar para vocês como foi que ficou já na peça do casaquinho. Vamos aqui fazer a repetição, então eu vou voltar fazendo tricô e volto para a repetição da primeira carreira. Então, ó, voltando, vamos fazer 2 pontos de borda. Então, aqui meus 2 pontos de borda. Primeira carreira é um meia, uma laçada, um mate simples. Então, o simples é um só. Então, diminuição de 2 pontos. Um pouquinho que eu perdi ele aqui. Diminuição de 2 pontos.
3 pontos em meia, 1, 2, 3, 2 pontos juntos em meia. Então, vou tirar esses 2 pontos aqui em meia. Uma laçada. Terminei a primeira repetição, vou para a segunda. Então, meia laçada, mate simples. Três meias, 2 juntos em meia. Terminei a segunda repetição, não, tem uma laçada ainda. Laçada, aí sim vou terminar em 1 meia. E 2 pontos de borda em tricô. Então, agora a terceira carreira, que é 2 pontos de borda. E agora a repetição, 2 pontos em meia, uma laçada, um mate simples, um ponto em meia, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um ponto em meia. Repetição, 2 meia, laçada, mate simples, meia, 2 juntos, laçada, meia, e agora meu último ponto aqui em meia, terminei, 2 pontos de borda. Agora, vou para a quinta e última carreira da repetição, 2 pontos de borda, 3 pontos em meia, laçada, mate duplo, então, 1, tiro 2 em meia e pulo este por cima. Laçada, 2 meias. Terminei a repetição, começo novamente. 1, 2, 3. Laçada, mate duplo. Laçada, 2 meias e cheguei até aquele meia e aos meus 2 últimos pontos da minha borda. Aí eu repito toda a carreira em tricô e aí sim eu começo a ver o ponto tomando a sua forma real. Eu vou pegar a peça que eu tô fazendo para mostrar para você como ele fica bonitinho no casaquinho de bebê. Olhem que graça que o ponto vai ficando trabalhado numa peça. Esse é o ponto que eu estou utilizando
para um casaquinho de menina, tá? Eu achei ele muito bonitinho. Se vocês gostaram, eu espero que vocês deixem o seu like. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no meu canal. Coruja Naná dá boas-vindas a você. Um enorme beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!